Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Um. Aqui já são 3. E você Pode ser mais um. pode ser mais um. E a gente quer começar pedindo desculpa, né, mano? E pelo quê? Porque o povo me cobrou a semana toda aí, cadê o podcast e tal, o que tá acontecendo? Então, né, a gente passou aí 2 semanas de férias, Sem avisar. não avisamos ninguém, só saímos e pronto. Entendeu? E é por isso que não teve podcast essas 2 semanas. Mas a gente já tá gravando agora. Se você tá ouvindo, é sinal que a gente já postou no dia certo. E assim espero eu. pra sua alegria, nós voltamos. Voltamos e agora a gente vai tentar trazer aí o conteúdo certinho toda semana pra vocês. Um episódio novo falando sobre a verdade, mas daquele jeito que só a gente sabe fazer. E mais uma vez, em mais tentativas do Douglas tentando falar episódio de alguma forma. Mas é isso, Douglas, sem mais demora, qual é Bora. o título de hoje? O título de hoje é Expectativa versus Realidade. Expectativas versus realidade. Por quê? Cara, eu acho que tudo na vida a gente para poder tentar se confortar já com alguma ideia do que vai acontecer, a gente já cria uma imagem daquela coisa antes dela acontecer. Sim. E às vezes a imagem que a gente cria não é assim tão igual ao que realmente é, ou o que realmente acontece. Sim. Por exemplo. Por exemplo, bom, não sei vocês, mas eu gosto de vez em quando assim de pedir um lanche pelo aplicativo, né? Pelo iFood, aqui é o Uber Eats. E na imagem do catálogo da lanchonete, do restaurante que seja, tá lá uma foto maravilhosa, um hambúrguer de todo tamanho, a carne pingando, tá o queijo Come derretendo. com os olhos já, né? O alface, o Já olha tomate perfeito, parece que acabou de tirar da terra e cortou ali na hora. Aí tu pede, beleza, espera lá uns minutinhos. Quando chega, não é nada daquilo. Tipo, o hambúrguer é pequeno, o pão é seco, o tomate tá mais velho do que eu, o alface murcho, entende? E você olha com a tristeza e fala, mano, na foto não tava assim. É frustrante. Por acaso, semana passada, estava eu e o Sam lá em casa e falando, não vamos cozinhar, vamos pedir comida, faz tempo que a gente não pede. Aí eu olhei um monte de coisa e tal, eu olhei e falei assim, KFC, não tem como errar. Peguei e pedi o KFC, tinha lá pra selecionar, tinha um combozinho, aí tava lá escrito, batata com cheddar. Tava escrito batata ou cheddar. E em cima, batata com bacon. Eu falei, não como bacon, é a com cheddar. Quando chegou o pedido, fui abrir ali, salivando, porque, mano, Batata KFC, com frango frito, entendeu? Mano, Aí aquela bom batatinha demais. com cheddar, já tava imaginando. Poder dar Quando eu aquele abri, complemento, né? tava banhado de toicinho. Fogo, mano. Foi frustrante. Era como se metade do meu lanche não tivesse mais sentido. Eu comi a asinha de frango chorando. E a batata, mano? Tentei ali tirar o bacon pra ver se salvava, mas, mano, impregnou de uma forma que Não dava não pra tinha comer. o gosto do cheddar, era o gosto do bacon. Nossa. Eu não como bacon, não gosto. Então, e eu liguei lá pra reclamar com a expectativa deles. Mandarem outro, né? É, porque geralmente é o que acontece. Mas Sim. a realidade foi, a gente verificou aqui no menu e não tem problema, é isso mesmo. Aí eu, mas se eu li batata com bacon em cima e embaixo era batata ou cheddar, você quer que eu imagine que a batata ou cheddar, ela vai bacon igual a batata com bacon? Deveria ser diferente, né? É, mas não recebi meu dinheiro de volta, fiquei com raiva, falei que nunca mais vou estar com o aplicativo deles. Próxima vez eu compro o cheddar e a batata. Pronto, faz frito em casa. É frustrante, mano. É muito frustrante, mano. É porque você idealiza, né, mano? Você tenta se preparar, não, vai vir assim, vai ser assim, não sei o que e tal. Tem momentos na vida, cara, que a gente idealiza de uma forma que a gente sonha e imagina. Eu lembro, por exemplo, do meu casamento. Senta que lá vem a história. Cara, sabe aquela cena que você vê no filme? Que o cara pega a noiva, coloca no colo, Sim. Aí sai chutando a porta do apartamento ali que ele vai ficar com ela na lua de mel. Sim. E aí ele joga a menina na cama, aí dali parte pro abraço. Sim. Lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Estava eu com a Samina ali, indo pro momento do hotel na lua de mel. Sim. Eu olhei pra ela e falei assim,
vou te pegar no colo. Ela, beleza. Aí peguei ela no colo e tal, começamos a fazer aquela cena e eu vivendo o filme. Tava até saindo Aí tocando a musiquinha na cabeça. Sonora na cabeça tava vindo. De repente a Samela pegou assim, para, que foi? Eu tô com vontade de fazer cocô. Nossa. Aí eu, você não fez isso. Caralho, não podia fazer depois ou antes? Você não fez isso. É sério, me ajuda. Aí a gente imagina aquela cena você soltando ali as coisinhas, né? Tipo, os fiozinhos. Geralmente a mulher, quando casa, né? Ela vai com uns negócios meio complicados pra você desatar e tal. Aí eu fiquei imaginando, falei assim, caraca, velho. Eu ajudei a escolher o vestido, então eu imaginei eu tirando aquele vestidinho. É lógico. Eu tirei pra ela fazer cocô. Nossa. Me ajuda! Assim, não, você não fez isso! A cena, mano. Mas nunca mais eu vou ter a cena que eu idealizei na minha mente. Caramba, a realidade mano. é dolorida. Eu tentei refazer. Eu falei, não, a gente vai coloca fazer esse vestido. Vamos sair, finge que nada aconteceu. e a gente volta de novo. Mano, é um filme de comédia da vida real. Mano, Aí mas eu não é a mesma coisa, não. Eu já tinha aberto o vestido, eu já tinha visto. Eu já vi ela no banheiro sentada no vaso, velho. Nossa. Acabou a história. Lascou. Então, nossa, expectativa versus realidade é super complicado mesmo. Por exemplo, Douglas, um outro exemplo é a gente gravar esse podcast. Pois. A expectativa era de que a gente ia chegar. Ia gravar tranquilo. Que horas que você ia chegar? A gente não marcou hora, não. Mas marcamos de que você ia chegar no outro horário. Na minha cabeça, pelo menos a minha expectativa é vou estar lá, Douglas vai acordar um pouquinho tarde, talvez, ou vai pra igreja, depois ele vai aparecer lá por volta de umas 3, 4 horas. 3, 4 horas. Tá bom. Tava dormindo nessa hora, mas tudo bem. Então. Minha expectativa foi frustrada. Outra coisa que é complicado, Douglas, é a expectativa de gravar esse podcast. Foi difícil. Porque já é o quê? A quarta tentativa que a gente tá tentando fazer e interromper a gente. Mais ou menos. Pra você que não sabe aí, gravar um podcast não é tão simples assim, às vezes. Às vezes não é tão fácil quanto parece. E a expectativa era de que a gente ia sentar e pelo menos conseguir gravar um episódio de uma vez, né? Sem ser interrompido, mas isso nunca acontece. Uhum. Quase nunca. A realidade nem sempre é tão perfeita quanto a gente imagina, né? E cara, eu acho que falando em gravar o podcast, eu acho que uma informação importante que a gente tem que passar é, pra quem ainda não sabe, né? Tá aqui ouvindo pela primeira vez, nós estamos gravando esse podcast não do Brasil, apesar de sermos brasileiros, falando em português do Brasil, mas a gente tá gravando esse podcast de Portugal, diretamente de Portugal. Então, por que não falar da questão da expectativa que muitas pessoas têm, né, de como é morar fora do Brasil, como é ir para fora do Brasil. Eu acho que isso é uma expectativa que muitas pessoas criam, né, cria-se todo um cenário, toda uma imagem perfeita que dinheiro brota em árvore, que tu vai ficar rico em um mês, que vai chegar e já vai ter uma casa e trabalho de 1.500 euros sem precisar fazer muito esforço, que a questão da documentação é muito tranquila, entendeu? Que todo mundo vai querer te ajudar de graça. Então, só por bondade, entendeu? E isso é uma imagem que muitas pessoas criam, inclusive eu criei muito essa visão também. Você criou essa visão? Eu era inocente, cara. Você foi um iludido que veio pra Portugal. Achei que ia ser o mundo perfeito de Alice nos Países das Maravilhas, mas não era tão maravilhas assim. Mas não teve nenhum amigo teu assim que falou, mano... Cara, o meu amigo que veio comigo veio mais iludido que eu ainda, mano. Não, vocês não tinham ninguém que vocês conheciam aqui pra poder, tipo, pegar uma referência? Cara, eu não. Só os gurus do YouTube. Só YouTube mesmo e videozinho no Instagram, e foi isso que eu vi e falei, olha, Portugal é da hora, mano. Se calhar, eu falando se calhar. Portugal é da hora. Se pá, vai dar bom. Se pá, vai dar bom. Vou ganhar muito dinheiro, já vou chegar e ter casa só pra mim, entendeu? E foi isso, entendeu? A gente veio assim meio iludido da vida. E cara, os primeiros dias são mágicos. A primeira semana em Portugal é o paraíso. Porque você tá com dinheiro ainda, mano. Você não tá com muita preocupação. Você tava com dinheiro? Eu tava com algum dinheiro. Não era assim lá essas coisas, né? Porque os preços aqui também não é lá tão barato igual eles falavam, não. Eu vim pra cá com 75 euros. E eu sabia da realidade. Tá eu bom. fui frustrado por ela. Tá bom. Mano, eu vim com algum dinheiro. Não foi o suficiente
poderia ter me organizado e planejado melhor e vindo com mais dinheiro para poder facilitar um pouco mais esse início de uma nova vida aqui. Mas, cara, quando realmente a ficha caiu de que eu ia ter que morar em um quarto compartilhado, que eu ia ter que trabalhar nas obras, que era algo que eu detestava e jurei com todas as minhas forças que eu nunca mais ia fazer isso na minha vida, aí que a ficha caiu. Eu falei, caramba, então Portugal é isso, né? É assim que você começa uma vida nova fora do Brasil. É isso que é ganhar em euro. Você tá aqui há quanto tempo já? Cara, eu tô aqui há 2 anos. E agora você é rico? Não. Não, poxa vida, Douglas, que coisa. Continuo pobre, mas agora eu sou pobre em euro. Essa é a diferença. Eu tô muito chique. Eu cansei de ser pobre em real e vim ser pobre em euro na Europa. Cara, meu, essa foi a questão que mudou. Que você veio pra cá iludido dessa forma, mano. Eu vim muito iludido, mano. Não tão iludido quanto alguns pessoas vêm, que tem pessoas que vêm mais iludido do que eu vim, porque a diferença é que eu me considero um cara esperto, e a ficha caiu pra mim muito rápido. Eu já comecei a ver morador de rua, a lixo jogado em alguns lugares, as pessoas comentando, já senti logo de cara o preconceito também com a gente que é imigrante, que é brasileiro. Então eu comecei a pegar assim no ar, assim, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu juntando as coisas, eu falei, caramba, não era bem assim que eu tava pensando que ia ser, não. A gente idealiza muitas coisas, mano. E isso é um problema muito louco, porque se a gente não cuidar, isso pode prejudicar a gente também no sentido da sua vida mesmo, mentalmente, pode fazer mal psicologicamente, se você não souber lidar, porque conforme você idealiza e você não sabe lidar com a realidade, você tem uma frustração muito grande. E na verdade, nem é a questão que a gente tem que aprender e que a gente aqui teve que aprender mais rápido, na raça, é lidar com a frustração. Lidar com a frustração, falar, ok, essa é a realidade, bora pra cima e vamos fazer o melhor que der com o que a gente tem, não é? Porque uma vez que aquele cenário idealizado não existe, não aconteceu, nada da forma como a gente planejou, como eu planejei pelo menos, vamos fazer com o que tem, mano. Vamos pra cima, pra ir pras obras, pra construção civil, bora. Bora carregar placa de pladu sozinho. Saco de cimento e aturar patrão e tudo mais. Se é isso que tem pra fazer, vamos fazer, mano. Vamos fazer. E a frustração faz parte do processo do ser humano, né, cara? Isso é uma coisa muito louca. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu idealizo muitas coisas. Idealizo muito mesmo. Não fui iludido como você. Ah, ok, obrigado. Mas eu idealizo muitas coisas. Eu idealizava, por exemplo, quando eu ia tirar férias, as minhas férias. Sim. Idealizava, cara. Até a maneira como meu pai ia chegar e me abraçar, o meu irmão e tal, as reações. Eu imaginava tudo. Um cenário completo, né? Porque eu imaginei até em 3D, se eu quiser. Você imagina em 3D também, você que tá ouvindo a gente? Você também já passou por alguma frustração? Alguma expectativa e realidade que você passou ali que foi assim? Compartilha com a gente, que é interessante. Cara, eu acho que o exemplo que a gente pode dar também pra galera que curte, é que eu ouço muito falar. Não é de experiência minha ainda. Um amigo seu. Um amigo meu falou que ele usava muito o aplicativo de namoro, né, na internet, tipo Tinder, Badoo, essas paradas. E nem sempre, assim, o Instagram tá aí uma prova, pra quem nunca foi enganado no Instagram, não tá usando o Instagram direito, ou não tá muito bem. Mesmo? Como assim? Porque, cara, normalmente as pessoas colocam umas fotos muito boas, né? Instagramáveis. E às vezes as fotos são boas demais, sabe? Às vezes nem é da pessoa. Entende? E quando você vai conhecer a pessoa pessoalmente, você dá vontade de entrar pela tela. Não porque você tá vendo na sua frente. Porque o que você idealizou da pessoa é o que tá na tela, não é? Ela posta lá numa posição, vestido, cabelo, maquiada, não sei o que, parará. Quando você vai encontrar com a pessoa no meio do dia, ela tá desfigurada. Fala, meu Deus, não pode ser a mesma pessoa, não, gente. Não tem condição. Como é que pode? Você falar de idealizar pessoas, porque se teve uma pessoa, um personagem, que teve uma expectativa muito grande em cima dele. Muito grande, foi Jesus. Cara, explica isso melhor. Mano, geral
tinha uma visão de Jesus que não foi nem perto do que seria. Pra começar, a galera pensava que Jesus ia ser um rei, que ia chegar e acabar com o governo que tava tendo na época e ia ser o rei deles. Já dizia, vai ser um rei. Sim. Até porque a mensagem dizia que o meu reino vai chegar. Sim. Então, quando fala meu reino, qual é a expectativa que você cria? De um rei. Exato, um rei que Pra poder vai ter um vir reino, tu precisa de um rei. em cima dos moldes que a gente conhece. Sim. Aí tá, quando uma pessoa é de uma realeza, Sim. vamos pegar aqui exemplos tipo recentes de pessoas que ainda existem realezas na nossa época, né? Eu lembro não muito distante que teve o lançamento aí de um filho de um príncipe, de um rei aí. Sim. E como é que foi? Tinha paparazzi, uma cobertura, todo mundo esperando, se duvidar até transmissão ao vivo teve. Não porque provavelmente eles... Mas se duvidar tem se quiser. Você tem uma expectativa. Sim, o cenário... Tinha uma vaca por enfermeira. O cenário era completamente diferente, né? Teve toda uma preparação, tinha o hospital já estava reservado, a equipe médica e tudo mais, e todos os preparativos, as roupas e tudo. No normal já é assim. Sim. Jesus teve uma vaca por enfermeira. E Jesus Ou seja, não teve nem o mínimo. Não teve. A parteira de Jesus foi José. É. Olha que louco, mano. Sozinho ali. E eles não estavam no hospital ou dentro da própria casa. Eles estavam num curral. Do nascimento você já vê uma expectativa. Rei, Jesus. Ok, tá, vamos relevar. Vai que ele ressurge do meio dos pobres e se torna tipo um Robin Hood que faz o bem e tal, e domina tudo e vai pra uma outra história, enfim. O ponto é, Jesus pregou um monte de coisa que tinha nada a ver com o que eles estavam esperando. Sim, porque Jesus, os sermões dele, na verdade, a própria pessoa de Jesus já não era da forma como eles esperavam, não é? Não era bonito. Porque, sim, não era bonito e também não era atlético, né? Não tinha porte, não era um soldado. Não era um soldado, mas com certeza força ele tinha. Sim, carpinteiro treinado nas questões de trabalho manual, mas não era assim aquele corpo atlético. Sim. Forte, imponente. Que chegava como uma autoridade. Botava medo, já passava uma imagem de autoridade. Jesus era um cara simples, castigado pelo sol e pela vida, os cabelos caracolados, entendeu? E a roupa simples. Roupa de uma pessoa normal. Uma família humilde. Vindo de uma família humilde, entende? Com outros irmãos. E passava no meio das pessoas. E a forma como ele lidava com as pessoas também era diferente. Seus discípulos não esperavam. Depois, tipo, quando eles seguiram Jesus, imagina. Vai dar bom isso aqui. Isso assim, pro pescador lá, vem e me segue. O cara, caraca, velho, será que agora a favela venceu? A favela venceu. Mas não foi nada do que eles esperavam. A favela não venceu, não, meu amigo. Desculpa lá, não foi bem assim. Tanto é que tem períodos na história dos discípulos que eles estão discutindo quem é que vai ficar à direita, à esquerda, quem que vai assumir qual cargo no reino, não é? E quem que é o mais importante, quem que vai ter um cargo de liderança, quem que vai controlar, quem que vai liderar os outros, porque eles ainda não tinham entendido a realidade do que Jesus estava pregando. E sabe qual é o problema das expectativas em relação a quando a gente se depara com a realidade e a frustração? É que a gente corre o risco de criar a expectativa de uma forma que nos frustra quando a gente vê a realidade e não perceber de que a realidade é boa. Cara, nem toda a realidade ela é ruim. Sim. Às vezes... Porque a realidade é a realidade. É o que você tem, não é o que você pensou que seria ou idealizou. Aquilo é a realidade. Sim. Então, voltando um pouco das minhas férias, eu vivia imaginando, vou chegar lá, meu pai vai me abraçar de tal forma, eu vou ter aquele momento e meu irmão vai rir desse jeito. Eu idealizava tudo. Quando chegava nas férias, eu ficava frustrado. Não foi o que eu pensei. Poxa, as férias não foram legais. Mas foram, mas eu tava tão preocupado em viver o que eu idealizei. O cenário que você criou, que eu não percebi que eu não tenho controle sobre as pessoas, eu não tenho controle sobre o comportamento delas, e tudo isso eu tava colocando na minha cabeça, cara. Você tava idealizando como se você tivesse controle sobre tudo e mais alguma coisa, não é? Só que não é bem assim que na realidade acontece. Sabe quando você apresenta um trabalho na faculdade e aí todo mundo fala, caraca, mano, foi top, hein, você arrasou. Aí você chega e fala, não, velho, não arrasei não, mano, porque não saiu como eu queria. Sim. Você não se permite sentir o prazer das suas vitórias. Sim. Por conta da expectativa que você criou. Colocou em cima daquilo que você ia fazer. E a frustração que você viveu de algo que não existiu. A mente do ser humano é muito louca, né, mano? Caramba, olha só as viagens. E ainda bem
que, no sentido de Jesus, os discípulos em algum momento da história eles vão perceber Demorou. que o que Jesus tinha para oferecer era melhor do que o que eles idealizaram. Porque, pensa comigo, o que o Messias veio trazer, o que foi profetizado, era que o seu reino iria durar para sempre. E se fosse um reino, se Jesus realmente tivesse levantado ali um governo, não é? Naquela época, qual seria aqui a duração desse governo? Seria apenas a vida de Jesus. Seria 60, 70, 80 anos no máximo, estourando, e depois ia acabar, mano. E onde fica a parte do eterno? Porque quando foi profetizado que o Messias viria trazer um reino e o seu reino seria eterno, não era no sentido literal, físico, político, era no sentido espiritual, da vida eterna, de estar reconciliado com Deus, entende? Da restauração da humanidade e do planeta como um todo. E é isso que foi a diferença entre o reino que eles esperavam e o reino que Jesus veio trazer. É curioso você falar de reino, porque tem uma parábola na Bíblia, tá lá em Mateus capítulo 13, o verso 44, e tem uma outra parábola logo depois, que é o 45, que eu acho que é bem interessante a gente dar uma lida aqui. Diz lá. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Uau. Verso 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Existe algo de tão especial e impressionante nesse reino de Deus que a parábola ela compara com esses dois exemplos aqui que são... Mano, para analisar. Em partes da parábola. Sim. Primeiro ponto. Ele é como um tesouro escondido num campo. Sim. Que quando o cara... Eu acho até engraçado, porque o cara, ele acha o tesouro escondido no campo, aí o homem, ele pega, encontra o tesouro dentro de um campo ali, mas esse campo não é dele. E aí ele faz o quê? Ele esconde o tesouro de novo no local, e então vai e compra todo aquele campo só pra ter direito acesso ao tesouro. Consegue imaginar a doideira? Tipo, é como se o cara achasse, tipo, sei lá, petróleo ali. Epa, peraí, deixa eu tampar aqui o buraquinho. Vamos comprar isso aqui, ó, isso aqui. E ele vende tudo pra comprar aquilo. A preciosidade ao ponto de eu estar tão preocupado que aquilo seja, que eu tenha aquilo, que eu vendo tudo pra comprar o que tem ali pra ter direito do que tem lá. Cara, eu acho que, na verdade, não é vender, porque não pode ser comprado. Não, né? não pode. Não, mas a questão aqui é que aquele cara que achou o tesouro, ele deu tanta importância para a descoberta que ele fez, que ele simplesmente se desfez de tudo que ele tinha. Vendeu de tudo que ele tinha. Vendeu tudo. E comprou aquele A campo. parte do comprar é para poder ter acesso ao tesouro. Exato. Só que o tesouro só valeu tanto para ele que o que ele já tinha Não era suficiente. Não era nem suficiente. Não era aos pés do que aquilo era. Do que ele poderia ter. Aham. Então, o tesouro para ele era mais valioso do que tudo que ele tinha. Então ele se desfez de tudo que ele tinha para poder ter a posse do tesouro, ter a oportunidade de tomar posse do tesouro e o tesouro também ser dele. Você que tá ouvindo a gente, conhece alguma coisa assim? Conhece algo que você se desfaz de tudo que você tem para poder ter acesso àquilo? E esse cara, ele não achou o tesouro parado. A própria palavra diz que ele estava lavrando a terra, ou seja, ele já estava procurando, ele estava trabalhando, não é? Num terreno que não era dele, e se a gente for buscar, talvez aqui também possa levar para o lado da expectativa do Messias, porque as pessoas elas procuravam conhecer, identificar as características do Messias, para que quando ele aparecesse, elas soubessem e conseguissem identificar. Falar, esse aqui é o Messias. Só que o terreno não era delas, que a escritura não era delas. Sim. E o tesouro que elas encontraram, elas não conseguiram trazer para a realidade. Elas não tiveram a mesma capacidade que esse cara da parábola teve, de desfazer de tudo aquilo que elas acreditavam ser o Messias, para poder se apegar ou tomar posse daquilo que o Messias realmente era. Cara, é muito louco isso, porque tem toda uma expectativa por trás, né? Veio na minha cabeça aqui agora, é justamente uma coisa muito atual, que eu não sei se eu vou estar vivo para ver o desfecho dessa história, mas eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer, que é o One Piece. É uma história de um anime, onde o cara, ele literalmente, ele
constrói toda a história em cima de uma galera se matando e fazendo as tripas coração pra achar um tesouro. Ninguém sabe que tesouro é esse. Eu queria muito saber que tesouro é esse, mano. Pra ver se a galera que tá criando tanta expectativa em cima de um tesouro, que tem pelo menos o quê? Uns 10 anos, sei lá, que o One Piece tá aí. Por aí. Se é o tesouro que os caras estão pensando, ou se eles vão ficar tristes no final quando descobrir qual é o tesouro de verdade. E se o tesouro é assim tão valioso que vale toda a treta que eles tiveram pra poder achar o tesouro, né? Porque eu tô correndo atrás. Mas existe um tesouro que a gente sabe o que é e vale a pena correr atrás disso tudo, mano. E de que tesouro você tá falando agora? Vamos pro outro exemplo aqui, calma aí. Você aí tá sacando o que a gente tá falando? O reino dos céus também é como um negociante. Agora entra numa parte aqui de um especialista. A Sim. gente já entendeu aqui, beleza. Um cara que tá lá Simples. cuidando da terra, ele percebe, opa, tem um negócio aqui, isso aqui, ó, acho que tem muito valor e ao ponto de eu vender o que eu tenho pra ficar. Sim. Mas agora é um especialista. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas. Não é um especialista qualquer, é um especialista em pérolas, certo? Preciosas. Não é só qualquer pérola. É as preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ou seja, o cara é especialista, ele acha a melhor pérola das pérolas que as pérolas poderiam existir. Entendi. Eu gosto de exagerar, né? Você exagerou um pouquinho. Ele Gosto foi- de pedir palavra também. Ele foi, vendeu tudo que tinha. E comprou a pérola. Pera aí, o cara ganha vida com pérola. Imagina o valor dessa pérola, porque ele vendeu ele já tinha encontrado outras pérolas. Então ele vendeu as outras pra poder pegar essa. Tem noção? Tipo, é um valor que para um especialista é inestimável ao ponto dele se desfazer da sua riqueza todinha para poder comprar essa pérola. Sim. É diferente do outro caso, né? Porque um achou por um acidente. Sim, E o outro tava mesmo à procura. tava à procura. E ele sabia o que tava procurando. Pérolas. E ele acha uma que bate tudo. Sim. Que é melhor que ele poderia achar. E é melhor do que ele já tinha achado antes. Não tem pra bater. Cara, aqui eu posso também, se a gente for fazer um comparativo, é tipo, tem umas pessoas que elas encontram Jesus por acidente. Aham, E tem umas pessoas que estão à procura de Jesus e acham ele. sim. Pra mim, a parábola faz muito sentido se a gente traduzir dessa forma. Trazendo pra Jesus. Sim, porque a essência desse reino tem Jesus, né? Mas aqui tá falando de um reino. Sim, e aqui o que também O podemos... que é esse reino? Sim, calma, a gente vai chegar lá. Mas aqui, só para poder concluir o meu pensamento, é que, tipo, tem umas pessoas que são especialistas na palavra. Sim. Já conhecem a teoria do reino, né? De que reino é, de qual que é o valor. Tem uma parte que é mais importante do que as outras. E quando ele encontra essa parte, quando ele encontra a porta de acesso para esse reino, que ele sabe o que tá fazendo. Para ele é lógico ele abrir mão daquilo que ele já conquistou, das verdades que ele já conheceu, para poder se apegar a uma verdade maior, mais valiosa, mais profunda. E é doido isso, né? Porque aquele que tem muita noção do que tá procurando percebe o valor, mas aquele que não tem nem noção também consegue perceber o valor. Porque é algo acessível. Porque o valor é quando você entende o valor, mesmo não sendo um especialista, mas você olha para aquilo e fala, cara, isso aqui é algo que realmente vale a pena. Isso aqui é algo que tem aí alguma coisa aí que pode dar frutos, pode me render algum lucro. Não só lucro, quando a gente fala de lucro, não é só financeiro, mas o exemplo da palavra, da parábola é financeiro, tanto da pérola quanto do tesouro. Sim. Mas aqui é tipo, pode me trazer algum benefício, eu posso ganhar alguma coisa com isso, eu posso melhorar de vida, posso ter uma vida melhor do que... Jesus tá chegando e falando pros caras, olha, tem um reino que ele é tão valioso a ponto desses dois exemplos aí. O que é esse reino? Cara, esse reino... Não fala. Querem saber? Acompanha a gente no próximo episódio. O que você tem que saber hoje é que esse reino, ele é valioso. Por que ele é valioso? Não dá pra falar agora. Tem muita coisa pra falar sobre isso. Se a gente for esmiuçar o que é o reino, qual a importância do reino, da onde veio, para onde vai e tudo mais que envolve o reino, quem faz parte do reino, qual é o seu lugar no reino, a gente poderia aqui falar por horas e horas e horas. Mas
Mas o que eu, pelo menos, da minha parte, quero que vocês entendam é que esse reino, essa verdade sobre o reino, a realidade sobre o reino, não a expectativa que muitos têm sobre o reino de Deus, ou de como ele é, de como vai ser, mas a verdade sobre o reino, ela é a coisa mais valiosa que alguém pode ter na vida. Você acredita nisso? Eu acredito. Deveria fazer mais em prol daquilo que eu acredito, mas isso é uma falha minha particular. E você ouviu bem, né? O que nós estamos falando aqui, nós acreditamos que o Jesus não fumou drogas e falou isso aqui. Ele falou uma coisa que tem total sentido, porque a gente sabe do que ele está falando. Não 100%, porque essa é uma das coisas loucas do reino. Quanto mais você estuda o reino, mais você descobre, e isso é bem interessante, mas a gente pode já dizer pelo que a gente conhece, o que você conhece, o que eu conheço, de que realmente Jesus não está exagerando aqui. Não tá. O reino, ele é mais valioso do que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você pode conquistar nessa vida, porque o reino de Deus, assim como foi profetizado por Isaías, é um reino eterno. Ele te possibilita a ter uma vida abundante e eterna. Quantos viram a saga Crepúsculo e diversos outros filmes, Dráculas e tudo mais, e tiveram o desejo de também ter uma vida eterna, de nunca morrer, de permanecer jovem para sempre? Queria te falar, não, mas isso aí é só uma cópia do que já foi escrito. E a própria palavra de Deus diz que nós vamos receber um corpo incorruptível e que nós vamos viver eternamente na flor da nossa juventude, exibindo toda a perfeição da criação de Deus. E esse é só um pedacinho do que é o reino de Deus. Um pedacinho, porque tem muitas outras coisas. Que tá falando no sentido de que no sentido de que um dia, quando chegarmos lá no céu e tal, essa é a recompensa final. Mas tem algo aqui agora acontecendo também, e que já é também valioso quanto é. Mas a gente vai conversar mais sobre isso mais pra frente. Fica aí um gostinho de quero mais. Com esse barulho. E cara, pra poder finalizar, eu acho que é importante a gente falar que o nosso desejo é que a gente sabe sobre o reino, é que ele tem espaço para todo mundo. Não é aqui um concurso público que tem só 20 vagas, é vagas infinitas e ilimitadas. E eu espero que eu esteja lá. E também quero deixar claro que também tem espaço para você que está ouvindo. Não é aqui uma sociedade secreta, não é algo vai fazer exclusivista. Muito sentido o título o nome desse podcast mesmo, que lá você também pode ser mais um. Você pode ser mais um. Tem lugar para você. Tem lugar para você. Tem lugar para mim. É só você querer, é só você aceitar, é só você buscar conhecer, criar intimidade com o rei, e você vai ser convidado, convocado, e o seu lugar vai estar garantido nesse reino que vai chegar, que já está sendo construído, já está sendo preparado para você e também para mim. E eu só tenho a dizer para vocês de que se vocês querem saber mais sobre esse reino, e hoje você já sabe daqui pelo menos o valor, tem uma noção que ele é valioso, mas ainda não entendeu o porquê 100%, mas vai entender, continua acompanhando a gente que quer compartilhar mais dele com você. Deus te abençoe e fico por aqui. Tamo junto no céu. Até a próxima. Continue ouvindo.